Qual é a melhor forma de se expor à renda fixa americana? A resposta para isso, lógico, que depende de cada pessoa, cada objetivo, cada perfil, mas no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma das maneiras de se expor a essa renda fixa americana que é pouquíssimo conhecida e que está entre as melhores que existem. Essa maneira é através dos não tão famosos Target Maturity ETFs. E no vídeo eu vou te explicar o que eles são, suas vantagens, como eles funcionam e por que você deve considerar esses ETFs na sua estratégia de renda fixa global. Se você chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais, e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E esses dias eu recebi uma pergunta de um seguidor um tanto quanto curiosa. Ele queria saber quais eram os investimentos que eram ótimos, mas muito subestimados, pouco conhecidos pela maioria dos investidores. E imediatamente eu pensei nos Target Maturity ETFs. Mas afinal, o que são esses ETFs? Antes de mais nada, se você é completamente leigo no assunto, se caiu aqui de paraquedas, não me acompanha já há algum tempo e não sabe o que são os ETFs, eu tenho esse vídeo aqui onde eu falo sobre o que eles são e suas principais vantagens. Eu sou tão, mas tão fã desses ETFs que eu acredito que todos os investidores, sem exceção, deveriam ter eles na carteira. Obviamente que existem milhares de ETFs no mundo e nem todos são bons, mas sabendo escolher os corretos, com certeza a sua estratégia estará muito melhor do que sem eles. E dentre os milhares de ETFs que existem, um dos menos conhecidos, mas muito úteis para diversas estratégias, são justamente os Target Maturity ETFs, que uma tradução para o português seriam ETFs com vencimento pré-determinado, com uma data já pré-determinada para ele acabar. Só para vocês entenderem, esses ETFs investem em centenas de ativos de renda fixa, com uma pequena diferença para os outros ETFs de renda fixa. Os Target Maturity ETFs escolhem apenas títulos que vencem em um determinado ano. Então você, investidor, sabe que ao investir nesse ETF, ao comprar esse ETF, quando a gente chegar nesse ano, o ETF vai recolher os vencimentos desses títulos, vai transformar eles em dinheiro e vai devolver para você. Você sabe que exatamente uma data desse ano, você receberá uma quantia pré-determinada, já com os rendimentos e com os juros pagos que você já estava esperando. E aí as pessoas podem pensar, tá, mas qual que é a vantagem disso? Qual que é a vantagem desse ativo? Por que eu deveria considerar incluir ele na minha carteira? E antes de falar sobre essas vantagens, vamos entender um pouco outros tipos de exposição à renda fixa e as vantagens e desvantagens de cada uma delas. O primeiro tipo de exposição é através de títulos de renda fixa individuais. É você comprar um tesouro direto de um país individualmente, é você comprar uma bond, ou então uma debenture em português, de alguma empresa que emite essa dívida. Esses títulos, eles são ideais para quem segura eles até o vencimento, porque tendo um vencimento, você sabe exatamente o que você receberá nessa data final. Então esses títulos, se segurados até o seu vencimento, eliminam completamente o risco da marcação a mercado, que é a variação do preço desses ativos ao longo da vida deles, de acordo com as taxas de juros. Por exemplo, se você compra um título de uma dívida de uma empresa conhecida como Corporate Bond, e ao longo da vida desse título, digamos que ele dure 10 anos, os juros sobem, o valor desse título cairá, e se você precisar sair antes do vencimento, você provavelmente terá ou um prejuízo ou uma rentabilidade muito abaixo do esperado. Porém, existem dois problemas com esses títulos individuais. O primeiro deles é que os mínimos para investir neles tendem a ser muito altos, e como você está exposto a apenas uma empresa, apenas um título individual, não vale a pena deixar um percentual muito grande da carteira. Então você precisa de muito dinheiro para que eles comecem a valer a pena. E um outro problema é justamente a falta de diversificação. Afinal, você está comprando um ativo de uma empresa e se algo acontece com essa empresa, você perde todo o seu dinheiro investido. Já a segunda forma de se expor à renda fixa é através dos ETFs que nunca vencem, ETFs de renda fixa sem data de vencimento. Eles resolvem o problema da diversificação, o problema da concentração que a gente tem em títulos individuais. Afinal, eles investem em centenas, milhares de ativos de uma vez só. Porém, esses ETFs, eles nunca vencem. Eles estão sempre renovando os seus ativos e eles nunca chegam a uma data final. Ou seja, eles estão sempre expostos à marcação a mercado. Digamos que você precise do dinheiro investido nesses ETFs durante uma alta nas taxas de juros, pode ser sim que você tenha algum tipo de prejuízo ao vender eles. E a grande beleza dos Target Maturity ETFs são que eles combinam as vantagens ou os pontos positivos de cada uma dessas exposições. Explico. Como esses ETFs, os Target Maturity que a gente está falando,
eles vencem em determinada data, se você segurar eles até o vencimento, você elimina completamente o risco da marcação a mercado, como é o caso dos títulos individuais. Isso garante que você, investidor, receberá aquela quantia planejada em uma data pré-determinada. E além disso, você receberá os juros pagos por essas posições todos os meses, o que são vantagens incríveis pela previsibilidade, principalmente quando você está vivendo de renda, quando você está aposentado usando a renda desses investimentos, ou então quando você tem um objetivo que você sabe quando vai acontecer e você quer ter certeza que você vai recuperar aquele dinheiro naquela data. Além disso, por ser um ETF, ele possui dentro dele centenas de ativos, o que dilui completamente o risco específico, o que traz aquela diversificação que os outros ETFs também fornecem e elimina aquele risco individual de cada posição, como é o caso da exposição direta a títulos individuais. Então, assim como os títulos individuais, ele elimina completamente o risco de marcação a mercado, se você segura ele até o vencimento, e ele também elimina completamente o risco específico de ativos individuais, pois ele tem centenas de posições dentro dele, e se algo acontece com uma ou outra, você não acaba sofrendo tanto. E o melhor de tudo isso por um custo muito, mas muito baixo. A maioria dos Target Maturity ETFs tem taxas de administração que variam de 0,07% a 0,18% ao ano. Existem alguns mais caros, de 0,35%, 0,42%, mas eles são de ativos arriscados que eu não recomendo muito. Já os que valem a pena tem sim uma taxa de administração muito baixa. E agora você pode estar se perguntando, tá, mas quando faz sentido ter um ETF desses na carteira? E quais são alguns exemplos desses Target Maturity ETFs? Eu vejo dois principais cenários onde eles fazem muito sentido. O primeiro deles é quando você tem um objetivo no médio prazo, entre 3 e 10 anos no futuro, por exemplo, um casamento, uma viagem, a compra de uma casa ou pagar a educação dos seus filhos, por exemplo. Você pode investir nesses ETFs que vencem em uma data específica que você quer completar esse objetivo e você saberá exatamente quanto você receberá até lá e quanto você terá no momento do vencimento deles. Esses ETFs também fazem muito sentido logo antes da sua aposentadoria e durante ela também. Eles são ideais para montar uma estratégia conhecida como Fixed Income Ladder, ou então uma escada de renda fixa, que é uma estratégia que eu aprendi lá na Merrill, quando eu geri o patrimônio de várias famílias brasileiras que investiam globalmente. E nessa estratégia, você compra ativos de renda fixa que vencem ano após ano. E à medida que eles vão vencendo, você compra títulos no futuro, depois da última compra que você fez, fazendo com que essa roda gire ou essa escada sempre esteja subindo. E aí você faz isso com 5 ou 6 ETFs, desses que eu estou mencionando, durante 5 ou 6 anos, e você terá uma renda constante, uma previsibilidade muito boa para o resto da sua vida. Além disso, essa estratégia da Fixed Income Ladder te protege contra as variações das taxas de juros no mundo, que são um assunto muito popular nos últimos meses, afinal as taxas subiram drasticamente, e ao contrário do que o Joãozinho influenciador por aí fala, ninguém é capaz de prever para onde as taxas de juros irão. Então, a partir do momento que você diversifica não somente os ativos de renda fixa que você tem, mas as datas de vencimento deles, você se protege da melhor forma possível contra essa incerteza das taxas de juros futuras. Você pode usar esses ETFs que vencem todos os anos numa estratégia de renda fixa de longo prazo também. Porém, como você não sabe quando irá usar esse dinheiro e você teria que reinvestir esse dinheiro constantemente, acaba sendo um trabalho a mais que pode ser anulado através de ETFs de renda fixa que não vencem, que fazem essa renovação automática para você. Agora vamos falar de alguns exemplos desses ETFs. Existem duas principais gestoras que produzem e que negociam esses ETFs. A primeira delas é a Invesco, com seus Bullet Shares, é assim que eles chamam esses ETFs, e a segunda é a BlackRock, com seus iBonds. A BlackRock, como vocês podem ver aqui na tela, tem 4 classes de Target Maturity ETFs diferentes com os seguintes vencimentos. A gente tem as US Treasuries, que são um tesouro direto americano, vencendo entre 2023 e 2032. Lembrando que essas são posições que existem agora, em março de 2023. Eles têm também os Municipals, que vencem de 2023 a 2028, que são títulos de dívidas de cidades, condados e estados aqui nos Estados Unidos. Esses títulos, eles são livres de imposto de renda federal aqui nos Estados Unidos, mas como vocês no Brasil, que é a maioria que me assiste aqui, não tem essa vantagem, não vale a pena investir nos municipals. Então, se você está no Brasil, esquece deles. Agora, se você está aqui nos Estados Unidos e principalmente se você paga muitos impostos, se o seu tax bracket ou o nível de imposto que você paga todos os anos é muito alto, os municipals acabam fazendo muito sentido. O terceiro tipo que a BlackRock tem, que é o mais famoso de todos, é o Investment Grade Corporate, ou títulos de dívidas corporativas, dívidas de empresas de bom grau de investimento, com vencimentos entre 2023 e 2032. E por último, os High Yield and Income Corporate, que seriam empresas mais arriscadas, empresas com
um balanço financeiro não tão saudável. São títulos mais arriscados que vão pagar mais, mas que tem uma volatilidade e um risco que eu acho que não vale tanto a pena correr. Desses ETFs, a gente tem vencimentos de 2023 a 2029. E aqui vocês podem ver embaixo da tabela que a taxa de administração de cada um deles é a seguinte: 0,07% para os Treasuries, 0,18% para os Municipals, 0,10% para os Investment Grade Corporates e 0,35% para os High Yield Income Corporates. Já na Invesco, que seria a concorrente da BlackRock para esses ETFs, eles têm 3 classes de ativos diferentes. A primeira delas, Corporate Investment Grade, cobrando 0,10% com vencimentos entre 2023 e 2032, exatamente igual a BlackRock. Eles têm também o Corporate High Yield, que seria o mais arriscado, cobrando 0,42% com vencimentos entre 2023 e 2030. E eles têm também os Municipals, que fazem sentido para quem mora aqui nos Estados Unidos e tem uma renda mais alta, cobrando 0,18% com vencimentos de 2023 a 2032. Isso nos dá opções suficientes para a gente montar uma escada de renda fixa em até 10 anos no futuro. E não se preocupa, porque a cada ano eles lançam novos ETFs com vencimento no ano seguinte, mantendo geralmente essa distância de 10 anos até o ETF mais longo. E sempre que eu falo sobre esses vencimentos, a gente tem aqui um corporate que vence em 2030. A pessoa fica na dúvida, tá, mas eu preciso ficar com ele até 2030? Ou posso sair dele antes? E a resposta é que você pode sair quando você quiser. Você pode comprar esse ETF hoje e sair hoje mesmo, ou sair amanhã dele. Você não precisa esperar até o vencimento. Porém, a partir do momento que você não fica com ele até o vencimento, você está exposto à marcação a mercado. Você está exposto à variação desse título, que tende a ser cada vez maior o mais longe que você está do vencimento. Agora, para finalizar a melhor parte do vídeo, eu vou mostrar para vocês o que já aconteceu com um desses ETFs que acabou vencendo no último ano, em 2022, o ETF da BlackRock de Corporate Investment Grade com vencimento em 2022, que era o IBDE. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico em amarelo, a duration do ETF, que seria o risco dele da marcação a mercado, vai reduzindo ano após ano, chegando a zero no seu vencimento. Isso significa que, se você sai dele muito antes do vencimento, o seu risco da marcação a mercado será maior, mas se você segura ele até o vencimento, esse risco é completamente eliminado. O segundo gráfico aqui dessa folha é o Total Assets, ou quanto dinheiro está investido nesse ETF. Ele começou com 9,9 milhões de dólares lá em 2015 e ele cresceu até 1,59 bilhões de dólares no final de 2021. E como todos esses ETFs, é muito comum que no último ano, como o risco de sair já é muito pequeno, as pessoas realmente vendam ele antes do vencimento para alocar em outro ETF, um ETF mais longo. Então façam essa venda antes de receber o dinheiro diretamente. E lógico, isso te expõe a uma pequena variação da marcação a mercado, mas nada grave, então é uma opção também você sair dele alguns meses antes do seu vencimento. Já o último gráfico, que explica muito bem como que funciona o último ano desse ETF, é o Portfolio Composition. Você pode ver ali que em junho de 2022, grande parte do portfólio era em bonds, em títulos corporativos, e uma pequena parte em cash. E ali depois, nos últimos meses do ETF, essa parte em bonds vai diminuindo, os títulos vão vencendo, e o ETF vai aumentando sua posição em dinheiro, em caixa, até chegar ao final da vida desse título, pagando todo esse dinheiro para os seus acionistas. E agora eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela uma tabela que tem um resumo do que aconteceu com todos os ETFs Target Maturity de Corporate Bonds, de empresas boas pagadoras que a BlackRock já venceu, que ela já teve no passado e já chegou ao seu fim. Você pode ver aqui que a última opção da tabela é justamente o IBDN, que a gente acabou de ver. Ele foi lançado em março de 2015 e venceu no dia 15 de dezembro de 2022. Lembrando que nos Estados Unidos a data é o contrário, o mês vem primeiro, depois o dia, depois o ano. Então ele foi lançado dia 10 de março de 2015, venceu dia 15 de dezembro de 2022 e quando eles começaram a negociar esse ETF, a promessa era que a rentabilidade fosse de 2,99% ao ano. Você reduz 0,1% da taxa de administração e você tem uma rentabilidade esperada de 2,89%. No vencimento, para quem entrou lá no comecinho e segurou ele até o final, a rentabilidade real foi de 2,69%, ou 0,2% a menos da esperada. Seu preço inicial foi de $24,75 e no vencimento todos os acionistas receberam $25,06 por cota, totalizando um lucro de 0,31 centavos em cada cota. E olhando para trás nessa tabela, a gente tem ETFs que venceram lá em 2016, 2017, 2018 e assim sucessivamente até 2022. Todos eles com rentabilidades muito próximas ao que foi prometido. E é justamente isso que vai em linha com aquela previsibilidade que eu tanto falo para vocês, que é tão importante na renda fixa e que esses ETFs conseguem entregar. E aí lá no começo do vídeo eu falei que eu não era tão fã assim
desses ETFs de high yield, aqueles de alto risco, de empresas que não são grau de investimento, porque a rentabilidade final dos ETFs de alto risco que já venceram foi muito diferente daquela planejada, daquela prometida, com alguns com mais de 2% ao ano de diferença. Então, essa diferença, para mais ou para menos, tira a previsibilidade, que é uma das vantagens desses ativos. Então, eu ficaria longe dessas posições mais arriscadas, mesmo elas prometendo pagar um pouco mais. E agora eu quero mostrar para vocês uma ferramenta muito interessante da BlackRock, que permite os investidores a montarem uma Fixed Income Ladder, aquela estratégia que eu comentei com vocês de escada de renda fixa com esses ETFs. Então, vocês podem ver aqui na tela que eu preciso escolher o tipo de ativos que eu quero, se eu quero Treasuries, Municipals, Corporate ou High Yield. Vamos escolher os Corporates, o montante que eu quero investir aqui, $100 mil, tanto faz, qualquer montante eu posso colocar, porque o preço desses ativos é muito baixo, com menos de $100 você consegue comprar todos eles. E algumas métricas interessantes que ele traz aqui para os investidores. A principal delas, talvez, seria justamente esse Estimated Net Acquisition Yield, que é o que te mostra o quanto você vai receber por ano até o final dessa estratégia. A gente pode ver aqui que a duração média dessa estratégia está em 4,6 anos e a gente tem 4.535 bonds, ou 4.535 ativos diferentes dentro dela. Então pode ter certeza que se alguns desses derem errado, não fará a mínima diferença no teu resultado final. Descendo aqui, a gente consegue ver os diferentes tipos de ETFs, IBDO, IBDP, IBDQ e assim sucessivamente, até aquele que vence em 2032, com o seu rendimento médio anual na coluna da esquerda. A gente consegue também customizar a nossa escada, dando pesos diferentes a determinados ativos. Aqui são 10 ativos com 10% em cada. A gente consegue colocar mais ou menos do que isso em determinadas posições. E a gente também pode ver o mais importante de tudo, que é o yield, ou os juros estimados na hora de comprar aqueles ETFs. Então ele está sendo negociado hoje por $25,16. O primeiro deles, o IBDO, que vence agora em 2023, em dezembro de 2023. Digamos que você amanhã pague por ele $25,30. Ele vai ajustar os juros recebidos com o preço mais alto que você está pagando. E você consegue ver exatamente os juros recebidos em cada um deles nessa coluna aqui, Estimated Net Acquisition Yield, que seria o juros estimado do preço que você está pagando por ele. Mais abaixo, a gente consegue ver o tipo de exposição que a gente tem nessa estratégia específica. Aqui é o tipo de qualidade dos ativos, AAA sendo o melhor deles, AA, um ativo muito bom, muito seguro, Single A, um ativo um pouco mais arriscado, mas ainda assim muito seguro, e Triple B, que é a grande maioria dos títulos que estão dentro dessa estratégia, sendo a última classificação dentro do Investment Grade, que são as empresas mais sólidas, consideradas boas pagadoras. Aqui na direita a gente tem a divisão de setores, então veja que 16% dessa suposta carteira estaria no setor bancário, depois de consumos não cíclicos, tecnologia, consumo cíclico, comunicação, eletricidade, energia, bens de capital, REITs, que seriam os primos dos fundos imobiliários, enfim, dívidas de todos esses setores extremamente diversificados. E aqui a geografia dessas dívidas. A gente tem 82% nos Estados Unidos, uma concentração relativamente grande no país, o que não é um problema, tendo em vista que o mercado de renda fixa americano é o maior e mais desenvolvido do mundo. E essa exposição a diferentes países, Canadá 4,6%, Reino Unido, Japão, Holanda, posição em caixa, que é utilizada já com os ETFs que estão vencendo, e todos esses outros países. Inclusive a gente tem aqui 0,39% em dívidas de empresas boas pagadoras dentro do Brasil. Mais abaixo vocês têm alguns PDFs e alguns estudos interessantes sobre esses ETFs. E eu vou deixar o link para essa ferramenta aqui na descrição do vídeo aqui embaixo para você brincar com ela e testar diferentes combinações. E agora eu quero saber de vocês aqui nos comentários se vocês já tinham ouvido falar desses ETFs, os Target Maturity ETFs, em outro canal. Eu já falei aqui algumas vezes, superficialmente, mas não da maneira detalhada que a gente entrou hoje. E o que vocês acharam dessas opções de investimento? Se vocês pensam em adicionar elas nas estratégias que vocês têm hoje, se essa explicação que eu dei hoje fez sentido, ou se vocês ficaram com qualquer tipo de dúvida sobre esses ativos e sobre essa estratégia de renda fixa, que eu considero ser uma das melhores que existe. Já aproveita também e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo.